Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo fluam com abundância. Nessa segunda-feira maravilhosa, feliz segunda-feira para você. Feliz dia, que você desfrute do favor do Senhor. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Não pode esquecer. Deus ama você e ama muito. Então olha para Ele, somente para Ele. Não se distrai com nada. Para com esse negócio de que, mas eu me sinto, mas eu estou sentindo. Não viva pelo que você pensa nem sente. Viva por fé, o justo viverá da fé. Ignora isso, para de dar importância. Meu Deus, as pessoas dão importância demais aos sentimentos. Às vezes eu tenho que falar para algumas, para de endeusar seus sentimentos. Se você libera palavras negativas, você tem que lembrar que nas suas palavras há poder, na língua há o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Isso significa que o que eu libero, o diabo tem poder para se apossar e fazer uso daquilo. Mas se eu libero a palavra, se eu declaro a palavra, se eu profetizo a palavra, o diabo não tem poder sobre a palavra. Então a vitória é sua, pertence a você. Quantas vezes eu falo? Pensar, nós vamos pensar de qualquer jeito. Então vamos pensar em coisas que vão nos ajudar. Porque pensamento vira sentimento, que vira ação, palavras. Então, muitas pessoas vivem tendo esses sentimentos aí porque não param de pensar errado. O diabo lança a seta e a pessoa vai lá e abraça. Né? Tem dia que você acorda mesmo, meio torto, né? Parece que nada está bom, e isso e aquilo, você tem que ignorar. Imediatamente, fazer o que eu sempre falo, por isso que eu falo. Abra os olhos, agradeça, diga Deus me ama. Leia o provérbio, leia o devocional. Coloca no programa, prepara a sua mente, faça declarações poderosas. Põe um louvor maravilhoso e comece a glorificar a Deus. Eu gosto muito aqui de João 15, que diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Só nesse versículo 4 eu li, um permaneça, segundo permaneça, mais um permaneça. E até eu terminar aqui, é só permanecer. Então o que eu tenho que fazer? É preciso permanecer. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então tem que permanecer no Senhor. É preciso permanecer. O que eu tenho que fazer? Permanecer. Permanecer no Senhor. Permanecer na presença dEle. Eu só quero permanecer. Você tem que dizer isso, eu só quero permanecer. Eu vou permanecer crendo, permanecer olhando para Ele, permanecer pensando no que é bom, nas suas promessas, porque as promessas não morrem. Eu vou permanecer confiando, permanecer esperando,
permanecer, declarando as minhas vitórias. Eu vou permanecer sonhando. Eu vou permanecer olhando para tudo que me dá esperança. O que Jeremias falou após aquela situação tão difícil? Ele disse: mas eu vou pensar no que me dá esperança. Eu vou ficar com o que me dá esperança. Abraão olhou para o corpo dele, já estava aqui, mortificado, estava tudo morto, o útero da Sara, velhos, aparentemente tinha passado de hora. Mas a Bíblia diz que ele continuou sem se abalar, ele permaneceu crendo, ele continuou crendo, não tendo esperança, continuou tendo esperança, ele permaneceu. Então o que você tem que fazer? Permanecer. Permanecer, sorria pela fé, declare pela fé, enxergue, tudo mudado pela fé. Ei, não é hora de esmorecer nem desanimar, não. Aqui não é o nosso descanso. Não vá me fazer como eu recebi aí mensagens e mensagens de pessoas e pessoas que estão recomeçando, começaram no propósito da mudança. Gente que começou esse ano e que disseram: bispa, eu comecei com você há 10 anos atrás na Celso. Eu fiz o propósito, fui abençoado. Mas o que eu fiz? Terminou o propósito, eu achei que eu podia descansar. Que eu podia dar um tempo. Que eu já tinha buscado bastante. E é exatamente isso que você fala. Eu fui perdendo aquela unção, eu fui morrendo, aí eu fui ficando cada vez mais distante. E o diabo vai cegando, e você vai se tornando um incrédulo, e vai se distanciando, de repente já foi. Aí se arruma desculpa. Essa pessoa ainda disse assim: eu recebi ligações. Eu recebi cartas. Mas no início eu até atendia. E aí eu dizia: estou trabalhando muito, estou trabalhando, depois nem atendia mais. Depois eu nem abria mais carta nenhuma, mais nada. Por quê? Porque eu não queria. Porque eu já tinha me acostumado longe de Deus, eu não permaneci no mesmo espírito. E a unção foi indo embora, indo embora. Se eu tivesse permanecido faminto, sedento, porque eu recebi essas mensagens quando eu estava pregando no início, ainda falando muito. No dia 31 eu falei sobre permanecer faminto, sedento. Manter Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz: honrarei os que me honram. Se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. Eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou perdoar, eu vou sarar a terra. Clama a mim e eu vou responder. Primeiro você dá a terra, depois a terra te devolve. Você vai a Deus e Deus vem ao seu encontro. Você planta em Deus e você colhe a boa semente. Quantas pessoas que já me disseram: bispa, eu plantei, quando eu estava perto de colher, eu abandonei a lavoura, igual você fala. Eu larguei tudo. Eu plantei, depois eu deixei. Gente que disse: bispo, eu plantei. E depois, dentro do propósito aconteceu, eu desanimei, eu parei. Sendo que eu tinha plantado, era só uma questão de tempo, eu ia colher. Mas eu venho vivendo assim. Começa, para. Planta, abandona a lavoura. E é por isso que eu nunca cheguei, mas agora me ajuda. Eu não aceito mais ser roubada dessa maneira, porque são muitos anos. Essas pessoas chegaram a me comover.
que eu ouvi elas, sabe, elas dizendo, eu comecei há 10 anos atrás, ó, já lá se foram 10 anos, já era 2010, agora já são 2020. E quantas pessoas que estão lá em cima e outras recomeçando. Graças a Deus por isso. Mas, como elas mesmas disseram, não precisava ter sido assim. Mas esse período pós-propósito é um perigo na vida das pessoas. Um perigo, porque elas se sentem assim, elas estão gordas, cheias, alimentadas, sabe? E a gente tem que lembrar, né? Quando a pessoa está com fome, até o amargo é doce. Mas quando ela está saciada, ela pisa o mel. Esse é um perigo. Por isso que eu estou sempre nessa busca e pedindo a misericórdia do Senhor, porque eu quero permanecer. Tudo que eu quero é permanecer, porque eu sei que aqui não é o nosso descanso. Essa não é a nossa pátria, nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar. E nós não podemos buscar a Deus apenas por essa vida, sabe? Pelas necessidades dessa vida. Paulo ainda disse isso, quem busca a Deus só para essa vida aqui, para as coisas dessa vida, é o mais miserável dos homens. Ele falou. O mais miserável. Aliás, está aqui, quer ver? Deixa eu ler para você, ó. 1 Coríntios 15, 19. Ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Na NVT diz assim, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Não, você não pode buscar Deus só por essa vida. Está aqui, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida. Eu tenho uma necessidade, eu busco a Deus. Você vai viver assim? Buscando a Deus só quando tem uma necessidade? Não faz isso não. Você não vai a lugar nenhum, você não vai construir nada. Você vai ver aqueles que têm perseverado, entra ano, sai ano, estão lá, firmes e fortes, com uma vida lá em cima. E aqueles que têm vivido essa vida, ó, relaxada, sem estabilidade, constância, continuismo, uma vida sem avanços, vai e vem, dá 2 passos para frente, 10 para trás. Não, está aqui, ó. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo, vai lá, você tem uma árvore, uma plantinha, corta o ramo, para ver se ele vai sobreviver muito tempo, ele vai começar a secar, ficar murchinho. É isso que acontece. A rosa está linda no seu jardim. Vai lá e corta ela. No final do dia já está meio caidinha. Daqui a pouco está seca e as pétalas vão caindo. Vai murchando. Porque não está mais. Não tem mais a seiva. Não tem mais os nutrientes. Não está mais ligada na fonte que produzia a vida. Assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, produz muito, muito, muito fruto. Por quê? Porque permaneceu. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ligados na videira, que é o Senhor, sim. Desligados, você não pode. Se você se desligar, e fé sem obras é morta, porque tem gente dizendo, não, meu Deus, está no meu coração, fé sem obras é morta. Fé é o que você faz. Sua vida são suas prioridades.
Me diga no que você mais gasta o seu tempo e eu digo quais são as suas prioridades. Entendeu? E por Deus não ser a prioridade de muita gente, é que tem um monte de coisa que não tem sido acrescentada na vida das pessoas, porque buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aqui sem mim nada podeis fazer, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora. Como um ramo imprestável e seca. É por isso. A pessoa se torna um ramo imprestável e ela vai secando e nada mais anda, porque ela não permaneceu. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Gente, mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, se você permanecer no Senhor e a palavra dele permanecer em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser concedido. Tem que permanecer. Tem que permanecer. Permaneça. Tome essa decisão nesta segunda-feira. Permaneça. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Pega essa palavra. Nesse primeiro dia pós-término de meus projetos de conquistas para 2020. Porque Deus não quer que você fracasse. Não faça como muitas pessoas que retornaram 10 anos depois, numa condição bem pior de quando elas chegaram há 10 anos atrás. E elas testemunharam a mesma coisa, após o propósito. Uns pararam porque estavam muito abençoados, outros porque, não aconteceu no propósito. Mas e o plantio que você fez? E o plantio? O propósito é para o ano inteiro. Nós plantamos para o nosso ano. E você vai abandonar a lavoura? Não. Agora que você tem que agarrar com mais força e continuar. Continue. Olhe para Cristo. Continue. Tem que permanecer. É preciso permanecer. Tudo que você tem que fazer é permanecer. Aleluia. Deixa eu ler 2 Samuel 21, 19 e 21. Noutra batalha, contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré, Oregim de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Era um monstro, né? Ele também era descendente de Rafa, e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Lá atrás, Davi enfrentou o Golias. E aquele enfrentamento mudou a vida dele. Foi um marco, foi um divisor de águas. Porque os gigantes realmente, olha, eles marcam a nossa vida. Porque quando você enfrenta algo e vence, você nunca mais vai ser o mesmo. E ele não foi mesmo. Ele se tornou um herói nacional. Ele não era conhecido. Mas ali ele não se tornou só um herói nacional. Mas as outras nações também ouviram falar do menino de 17 anos, pastor de ovelhas, que com uma funda. Mas o mais importante foi a coragem de enfrentar um inimigo que estava lá há 40 dias, afrontando Deus, Israel, o exército do Deus vivo, e ninguém tinha coragem, porque
o Golias era assustador. Era um problema que ninguém queria, estava todo mundo fugindo. Ninguém queria enfrentar. Mas Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. Ele creu que o Deus que já tinha sido com ele em outras situações também perigosas, mas que estavam ocultas, né? Ninguém viu ele lutando contra o urso, o leão. Ninguém viu. Ninguém viu. Se ele não contasse, talvez ninguém ia ficar sabendo. Mas todo mundo viu a batalha dele com Golias. Mas aquelas batalhas, enquanto ele estava escondido lá no curral, de trás das ovelhas, aqueles problemas que ele enfrentou enquanto ele estava escondidinho, ninguém sabia dele, deram a ele a força, a coragem, a experiência. Porque se Deus foi comigo lá, vai ser comigo aqui. E tinha chegado a hora dele ser conhecido mesmo. Deus queria isso, mas para isso, para mudanças radicais na nossa vida acontecerem, nós precisamos enfrentar essas coisas grandiosas. E lembrar, né, que aquilo que a gente enfrentou lá, quando nós estávamos escondidinhos, ninguém nem sabia da gente, ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Quando eu estava indo para a igreja, grávida do feira, empurrando o carrinho do mu enfermo, com o nervo ciático inflamado, arrastando a perna, debaixo daquele sol quente, atravessando terreno abandonado, chegando muitas vezes com os pés cheios de lama. Ninguém viu isso. Mas cada desafio que eu fui vencendo, depois eu prosperei, comprei uma bicicleta, e eu ia de bicicleta, levava os meninos, ninguém estava vendo, né? Mas aqueles desafios lá, desafios em hospitais, situações, eu fui vencendo, enfrentando e vencendo, e foram experiências maravilhosas que foram me ajudando e me ajudam até hoje. Então eu enfrentei muita coisa que ninguém estava lá. Hoje, os problemas são outros. Mas aquelas experiências foram forjando a minha vida, o meu caráter. Deus está aqui falando com você. Davi enfrentou aqueles Golias. O Senhor está falando de 2 gigantes perigosos. Inclusive, esse Golias de Gate aqui é irmão daquele Golias. E Davi enfrentou depois o irmão com seu exército e mais esse monstro que veio junto de 24 dedos. Mas eles venceram também. E o Senhor está dizendo a mesma coisa para você aqui. Que hoje, talvez você já enfrentou, igual Davi, um Golias lá atrás. E agora tem um outro. E aí veio acompanhado de uma coisa ainda mais assustadora. Mas o Senhor te diz nessa segunda. O Deus que foi com você em outras situações e te deu vitória, quer que você não tema. Não tema nada. Não tema o irmão do Golias, nem um monstro de 24 dedos. Porque em frente, porque isso vai te jogar para frente. Esses 2 problemas são, aqui está falando de 2 problemas, assim, realmente perigosos, assustadores. Mas que o Senhor já está dizendo a você, você não precisa temer. Muito pelo contrário. Isso vai te levar para um nível mais alto. Enfrenta esses problemas. Que foi como Davi. Quando Davi enfrentou o Golias, ele se tornou um herói nacional. Aquilo mudou a vida dele. Então, os Golias, eles fazem bem. Você fica famoso quando você enfrenta aquilo que ninguém quer enfrentar.
enfrenta. Vá corajosamente. Eu sei que assusta, mas o Senhor já está dizendo, está aqui, ó, nas duas situações aqui, ó. O Senhor deu vitória. Eles mataram esses inimigos, esses gigantes. O irmão do Golias que está aqui e o gigantão aqui, o monstro de 24 dedos. Eles venceram. Foram desafios realmente importantes. Porque imagina até para segurar a espada com mais um dedo, a força desse monstro. Mas eles venceram os dois. E Davi já tinha vencido um Golias lá atrás. Agora vem o irmão com esse monstro junto. Mas Deus deu vitória também. E é o que o Senhor está dizendo. Você já teve experiência com Ele. Você sabe o que Ele faz. Você sabe que Ele livra. E Ele está dizendo, vai e enfrenta. É muito importante, não fuja disso, enfrenta. Porque Ele vai te dar vitória e isso vai te jogar para frente, vai te alavancar. Vai mudar muita coisa. Após esses enfrentamentos, muita coisa na sua vida vai mudar. Davi, tudo mudou na vida do Davi. Tudo mudou depois que ele enfrentou o Golias. Tudo mudou. E Deus está dizendo a você, enfrenta, por mais assustador que seja, Ele já está te garantindo vitória aqui, a vitória é sua. A vitória é toda sua, sobre tudo isso. Que pode ser, assim, assombroso, causar medo, desesperar. Não desespere. Enfrenta e confia. A vitória é sua. E essas vitórias aqui vão te jogar para frente. Muita coisa na sua vida vai mudar após esses enfrentamentos. Enfrenta. Deus já te deu vitória. Não tema. Deus vai com você. Ele sempre vai na frente. E Ele assegura a vitória para os seus filhos. Permaneça. Enfrente o que você tiver que enfrentar. Confie em Deus. Porque Ele já te garantiu vitória. Maravilhoso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Oh, meu Deus querido, eu oro por esta vida. O Senhor ama tanto. Fortaleça, levanta, cura. Oh, Senhor, cura a alma. Dá a ela energia, força. Que ela tome a decisão de permanecer ligada na videira. E ela vai produzir frutos. Pai, eu não sei que enfrentamentos são esses. Eu não sei o que realmente esses problemas significam, esses gigantes. Mas o Senhor está garantindo vitória a essa pessoa. Que ela possua a palavra, que ela não fuja, que ela não se esconda, que ela enfrente, que ela vá com força, porque quando nós enfrentamos na força do Senhor, como Davi foi, nós temos vitória. E essas vitórias alavancam a nossa vida, nos jogam para cima e para frente. Que ela confie, que ela não tema nada. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Peço abundância para esses fiéis semeadores. Levanta mais semeadores porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que uma unção que transforma. Oh, meu Deus, esteja chegando e tomando essa vida. E que ela se levante e vá, porque o Senhor é com ela e ela não tem que temer nada. Eu abençoo o teu povo. E agradeço demais e peço a tua bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19h30, com a reunião do Melhor da Terra. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho, eu vou esperar por você. Foi um prazer servir, eu te amo. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.